Então, aqui seguindo o catecismo, o que é o arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvífica, tal como a fé, pela qual um pecador, tomado por um verdadeiro senso de seu pecado ou de sua natureza pecaminosa e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, com tristeza por causa e ódio de seus pecados, converte-se destes a Deus, com firme propósito de esforçar-se por uma nova obediência. A Bíblia diz que quem está no pecado é servo do pecado. Quando nós somos libertos por Cristo, nós somos servos de Cristo. Então nós temos na nossa frente uma nova obediência. O homem sempre obedece a alguém, a Satanás, à carne, ao pecado, ou a Deus. Quando nós somos convertidos a Deus, nós passamos a obedecer a Deus. Essa resposta dessa pergunta nos leva a duas coisas importantes. Primeiro, a soberania de Deus em nos salvar e em nos dar o arrependimento. Em segundo lugar, a responsabilidade do homem em, sendo salvo, buscar a santificação. A santificação, ela é posta de duas formas na Bíblia, a subjetiva e a objetiva. A santificação subjetiva é aquela ação de Deus pelo qual Ele nos separa para si. A santificação objetiva é aquela que nós buscamos em oração, pelo estudo da Bíblia, em comunhão com Deus e com a sua igreja. Muito bem, sobre a fé dada por Deus, nós temos os seguintes textos, que nós vamos ler com os irmãos. Um texto bastante conhecido de todos, que é Atos 11, 18, foi quando Pedro voltou da casa de Cornélio, e a igreja de Jerusalém tinha feito uma assembleia para excluir Pedro da igreja, porque Pedro tinha entrado na casa de um homem gentil e comido com eles. Pedro, então, dá um testemunho da graça de Deus sobre os gentios também, e em 11, 18, no final da fala dos líderes da igreja de Jerusalém, eles dizem o seguinte: ouvindo essas coisas, Atos 11, 18, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Veja que eles usam a expressão correta, porque, de fato, foram inspirados pelo Espírito Santo a dizerem essas palavras registradas por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então, quem concede o arrependimento é Deus, não é coisa nossa. Atos 2:37. Quando Pedro prega o primeiro sermão depois do Pentecostes, diz o seguinte em 2:37 de Atos: quando aquelas pessoas ouviram Pedro pregando, disseram, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, porque o arrependimento traz um pesar imenso pelo nosso pecado, não só por tais ou quais pecados, mas pelo fato de sermos pecadores e a consciência que o Espírito Santo nos dá no ato da regeneração e da chamada, de que nós estamos condenados e que não existe nenhuma algo que possa nos livrar da ira de Deus. Mas também, no mesmo ato da regeneração e da nossa chamada, o Espírito Santo nos conduz a Cristo. E pela fé nele, que nos é dada, nós sabemos que a nossa condição com Deus foi composta. Então, Atos 2:37 diz: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Aí está a grande questão. Que faremos quando o Espírito Santo convence que o indivíduo é pecador? E eles ficaram com o coração pesaroso. Então, o grande achado na regeneração, no arrependimento, é exatamente esse reconhecimento do pecador que ele está perdido, ele está pesaroso, ele não está feliz pelos pecados que cometeu e que o separaram de Deus até aquele momento da sua vida. Então eles perguntam: que faremos? E a resposta de Pedro foi: então respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Veja que o Espírito Santo nos é dado também como um dom de Deus. O outro texto é Joel 2,13. Vamos ler? Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel fica logo depois de Amós. Joel 2. Joel fica antes de Amós. 2,13. Estou perdido aqui com os profetas menores também, viu? Joel 2,13. Rasgai o coração e não as vestes. Os judeus, quando ficavam arrependidos e tal, emocionados, rasgavam as vestes, punham terra sobre a cabeça, cinza sobre a cabeça. E o profeta Joel está dizendo aqui, olha, rasguem o coração, não as vestes. Não são formalidades, não é emocionalismo, é consciência pura dada pelo Espírito Santo. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e arrepende-se da desgraça que enviaria. Que está falando para o povo dele. Deus enviaria castigo, porque está escrito na lei de Deus, no Deuteronômio principalmente, capítulo 28, que se o povo deixasse de observar a lei de Deus, Deus os puniria. E, na verdade, há sempre uma punição para todos os crentes quando eles deixam de cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus. Toda vez que nós descumprimos os mandamentos de Deus, alguma coisa acontece. Nem que seja, o nosso humor muda completamente, os nossos relacionamentos tendem a deteriorarem-se, simplesmente pelo fato de descumprirmos a lei de Deus. Quem cumpre a lei de Deus vive feliz, vive alegre, tem um sorriso largo, sempre, sempre, sempre. O que estraga toda a nossa alegria são pecados não confessados, pecados repetidos. Mas o cumprimento da lei de Deus nos deixa muito felizes sempre. Jeremias 31, 18 e 19. Jeremias 31, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 31, 18 e 19. Eu ouvi Efraim. Efraim não é só a tribo de Efraim. Efraim é o reino do norte. São as 10 tribos de Israel que passou a denominar-se de Efraim, porque era a tribo mais importante e mais poderosa. Eu ouvi Efraim que se lamentava, dizendo: Tu me corrigiste, e eu me deixei corrigir, como novilho ainda não domado. Restaura-me para que eu seja restaurado, pois Tu és o Senhor meu Deus. Sim, depois de me desviar, eu me arrependi, e depois de compreender, bati no meu peito. Sinto-me envergonhado e abatido, pois trago os atos vergonhosos da minha juventude, ou entenda-se do meu pecado. Então, depois de me desviar, me arrependi. Isso aqui, o arrependimento, ele é bem interessante, porque a Bíblia também nos ensina que tanto o indivíduo sem Cristo é levado ao arrependimento para ter a sua salvação, arrependimento que é dado por Deus, mas a nós, o povo de Deus, é ordenado que nos arrependamos. E o Espírito Santo continua trabalhando no nosso ser. Toda vez que um crente peca, crente não foi feito para pecar. O pecado é uma excrescência na nossa vida. Desde que você foi regenerado, você foi salvo, santificado, justificado, você foi separado por Deus para uso exclusivo dele, para a glória dele. Então o pecado torna-se uma excrescência na nossa vida. Nenhuma pessoa que compactua normalmente, sem qualquer problema com o pecado, pode se imaginar uma pessoa que foi regenerada. Se o pecado é muito normal na vida de alguém, significa que esse alguém não foi regenerado. Porque o crente peca, o crente erra, mas isso não faz parte da vida do crente. Isso é como você sair de casa e tropeçar. Ninguém sai de casa para tropeçar. Eu vou tomar um tropicão hoje, vou tropeçar na calçada, vou quebrar meu dedão, sai de casa para fazer isso. Ninguém sai de casa para fazer isso.
O pecador sai de casa pecando, ele já está em casa pecando. Ele sai e vai pecar, porque ele é oposto a Deus. Mas o crente não, o crente quer fazer a vontade de Deus em razão do Espírito Santo que habita nele, em razão da regeneração, em razão dos atos da salvação que Deus produz no coração do crente. Então, o crente não vive para pecar. E quando nós pecamos ou erramos em alguma coisa, isso se torna um mal na nossa vida. Nós não conseguimos conviver pacificamente com qualquer espécie de pecado na nossa vida, porque nós fomos chamados à santificação. Deus não nos chamou para a imundícia ou para o pecado, mas para a santificação. É o que a Bíblia nos ensina. De maneira que, quando nós sentimos o nosso pecado, nós nos arrependemos. O crente verdadeiro, ele não se desculpa pelo pecado. Ele pede perdão a Deus, ele se arrepende. Ele não vive para pecar. E outra, não adianta a gente dar desculpa para o nosso pecado. Não existe desculpa diante de Deus. Se nós erramos, se nós pecamos, joelho no chão. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e nos guardar das nossas transgressões. Então, vamos confessar os pecados. Se errei, não tem que desculpa. Todo mundo sabe quando erra, quando peca. Não adianta querer perseverar numa coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Isso não traz benefício nem para nós, nem para as pessoas que nos cercam, nem para a igreja. Não traz benefício nenhum. Na verdade, só traz malefícios. Então, se erramos, se pecamos, o que é que devemos fazer? Pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, é isso que acontece aqui nesse texto de Jeremias. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda aos Tessalonicenses 2, 10. Segunda aos Tessalonicenses 2, 10. Eu vou ler o versículo 9 para o contexto ficar melhor. Paulo está aqui discorrendo sobre a vinda do homem do pecado. E ele diz assim no versículo 9, nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. E o versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. O grande pecado da humanidade, rejeitar a Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem rejeita Cristo será condenado com toda certeza. Eu estou lendo o texto errado. Eu li de outra questão. Mas, de qualquer forma, Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, versículo 59 diz, quando considero meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos. E é isso que todo crente deve fazer quando erra. Considera os caminhos e volta para a lei de Deus. Testemunhos, no Salmo 119, significa também lei de Deus. Aliás, tem muitas expressões para a lei de Deus nesse Salmo 119. Aqui está dizendo, quando considero meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos, ou para a tua lei, ou para o exercício da tua vontade. Muito bem.